Bom dia a todos. Josué, vamos abrir as Bíblias quem tem, apesar que vai ser apenas um versículo. Josué no Velho Testamento, capítulo 3, versículo 5. Vamos estar olhando o que diz esse versículo, que diz o seguinte: Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vamos orar? Senhor Jesus, como precisamos que essa tua palavra se cumpra entre nós e que o Senhor possa derramar o teu Espírito, porque o teu Espírito, o Espírito do Senhor é quem nos santifica. Dai-nos, Senhor, da tua graça. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém? Olhando para esse livro de Josué, hoje eu quero falar sobre o valor da santificação, onde nós podemos fazer uma autoavaliação e mudança. Então, a linha do estudo, praticamente, se você puder gravar essas três palavrinhas, santificação, autoavaliação e o resultado, mudanças, tá? É interessante para pensar nessa ordem de Deus, dada pelos lábios, pela boca de Josué, ao povo, antes de entrar na terra prometida. Santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Esta ordem faz uma ligação entre santificação e manifestação do poder de Deus. Não dá para a gente viver o poder de Deus com uma vida suja. Não dá para a gente experimentar a glória de Deus com a vida toda arrebentada. Tem que haver um processo de transformação, um processo de limpeza, de mudança, para que o Deus Santo manifeste sua glória na nossa vida. Não que aquilo vai ficar perfeito, tá? Mas tem que haver pelo menos uma intensa busca de acerto na nossa vida, para que Deus possa dizer: olha que legal, né? Esse povo quer ser parecido comigo, e eu vou abençoá-lo para que ele fique mais parecido comigo. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação nós não poderemos experimentar os milagres de Deus na nossa vida. É meio difícil no nosso meio falar em milagres, né? Mas aqui diz: sem santificação não poderemos experimentar os milagres de Deus na nossa vida. Mas o que isso significa do modo prático naquele tempo, naquela época, né? Então, o que Josué queria que o povo fizesse quando ele diz assim: santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês? Havia uma cerimônia que se praticava quando se buscava a santificação. Claro, dentro daquele contexto, o ritual de Israel, né? Como é que eles se santificavam? Bom, é um pouco esquisito, vocês vão achar, né? Mas a primeira coisa que eles tinham que fazer era tomar banho, né? Mesmo que esse povo estava no deserto. E eu acredito que não tomava banho todo dia, porque não tinha água no deserto para tomar banho todo dia, né? Então, a primeira coisa que eles tinham que fazer quando ouviam a ordem santificai-vos era tomar banho. Porque santificação, nesse contexto, era uma cerimônia de purificação. Depois, o que eles faziam? Era lavar todas as roupas. E aí o povo parava de todos os trabalhos, tomava banho e lavava todas as roupas, né? Tiravam tudo que estava sujo, estragado dentro de casa, né? Lavavam roupas, tapetes, panelas, calçados. Era tempo de limpeza coletiva, geral.
Eu me lembro quando eu era pequeno, quando minha mãe dizia, hoje é dia de limpeza geral. Geralmente era o sábado, né? E sábado de tarde. Então acho que na minha região era costume isso, né? Pegava, botava tudo, cadeira para cima das mesas, né? Varia, passava pano, cera, lustrava. Era tempo de limpeza. Era tempo de procurar o que estava sujo, porque o Senhor os visitaria de uma maneira poderosa. Essa era a ideia. Deus vai visitar a gente e a nossa casa tem que estar arrumada. Literalmente o povo fazia isso, né? Este era o ritual de autoavaliação e mudanças. Ou seja, quando a gente olha e diz, isso aqui não está bom, vamos arrumar. Aquilo outro não está bem, vamos mexer. Isso aqui não está certo, vamos acertar. Assim, a palavra de Deus está ensinando para a gente. Não há como exercer uma liderança se a gente não tiver a coragem de tempo em tempo fazer uma autoavaliação e se propor a mudar. Não há como viver a vida cristã sem que a gente pare de tempos em tempos e pensar, como está a minha vida com Deus? Como está a minha fé? Como está a minha vida de oração? Como estou vivendo os valores cristãos? Mas essas são perguntas simples, muito simples, mas muito necessárias. Começa a fazer essas perguntas para ver como é que, se você tem facilidade para responder elas facilmente. Não tem como crescer se a gente não fizer uma autoavaliação de tempos em tempos, de buscar mudanças, buscar acertos, buscar limpeza. Por quê? Porque é muito fácil a gente estagnar, paralisar e não crescer. Você vai vivendo a tua vidinha, vai levando o teu jeito e a gente vai acostumando com isso. E de repente a vida cristã e até o nosso compromisso com Deus é uma mera rotina, vira um costume. E aí a gente se esquece que Deus marcou um encontro conosco. A gente se esquece que Deus marcou um encontro conosco. É isso que Josué queria que eles entendessem. Eles iam entrar na terra prometida, eles iam atravessar o Rio Jordão enxuto, porque Deus iria fazer secar as águas. Os gigantes seriam vencidos porque Deus ia derramar o seu poder. As muralhas de pedra iam cair porque o Deus Todo-Poderoso estava com eles. E se Deus Todo-Poderoso estava com eles, eles não poderiam estar do mesmo jeito. Eles precisavam se preparar para ter esse encontro com Deus, para viver essa vida com Deus. Uma das grandes lições da vida é se autoavaliar, é ter a coragem de mudar, é buscar a graça de Deus para mudar. E isso é tão sério, que não está só no Velho Testamento. Isso é tão sério que a gente vai encontrar no Novo Testamento o ritual de santificação. E o rito de santificação colocado no Novo Testamento é a ceia do Senhor. Todas as vezes que participamos nesse memorial, a gente vai participar daqui a pouquinho, nós somos levados pelo Senhor a nos santificar, a sondar a nossa própria vida em autoavaliação, em confissão, entrega, mudança de vida, restauração com pessoas. Olha só o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso. 1 Coríntios, agora o trecho é um pouco maior, se você quer abrir, você não pode acompanhar aqui. 1 Coríntios capítulo 11 é o texto
que sempre usamos na ceia, geralmente se divide em duas partes. A primeira parte é que a gente sempre usa, e a segunda parte ela é um pouco menos usada, que é essa parte aqui, mas que ela é tão importante quanto a primeira, que diz o seguinte, do versículo 27 ao 32, diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Que coisa grande, né? Diz esse texto aqui. É interessante porque a Bíblia diz que esse pão, que daqui a pouco vamos comer, é pão feito de farinha. Quando a gente agradece a Deus, ele não vira corpo de Jesus. Aquilo que vamos beber é suco de uva. E quando a gente agradece ou consagra ao Senhor, ele não vai virar sangue de Jesus. Eles são símbolos do corpo e do sangue de Jesus. A gente come e bebe lembrando que o corpo do Senhor foi entregue na cruz por nós. Eles são símbolos. São símbolos. Agora, o interessante é a gente entender as coisas sagradas. E aqui que eu quero que vocês prestem atenção. As coisas sagradas. O livro de Hebreus diz que quando nós não entendemos as coisas sagradas, nós pecamos voluntariamente contra o sagrado. Por exemplo, se eu continuo no pecado, sabendo que Jesus morreu na cruz por mim, o livro de Hebreus diz assim: esse sacrifício de Jesus não tem poder sobre você. Sabe por quê? Porque você não quer mudar. A cada vez que você está caminhando nesse contexto da vida cristã, de uma maneira sem vergonha, desculpa usar essa palavra, sem nenhum escrúpulo, com aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, não tem sentido para você. É como se Jesus tivesse que morrer de novo, outra vez e outra vez, para você, e você não está nem aí para Cristo, porque você não entende o sagrado. O que Paulo está dizendo não é que o pão e o vinho são alguma coisa na sua essência, mas há algo sagrado acontecendo. Nós estamos lembrando de que Jesus morreu na cruz por nós. Nós estamos lembrando de que somos o que somos pela graça de Deus. Nós estamos lembrando que foi colocado um dia o selo do Espírito Santo sobre a nossa vida. E foi dito pelo Pai do céu que sou que sou separado por Deus. Que sou santo para Deus, que sou propriedade exclusiva de Deus. É isso que esses elementos estão dizendo. É por isso que o texto diz assim: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E aí Paulo vai dizer o que significa santificação, que não é mais tomar banho, não é mais lavar roupa, mas é olhar para você mesmo e discernir como é que vai a sua vida. E aqui algumas coisas são muito sérias. Toda vez que a gente lida com o sagrado, sem valorizar o que é santo,
o que é sagrado, Deus precisa colocar em nós o temor do Senhor. Deus não permite que o sagrado seja banalizado. Porque se Ele permitir que o sagrado seja banalizado, não tem mais sentido o sagrado na nossa vida. Ele vira uma superstição, ele vira um ritual religioso, e esse é o risco que às vezes eu vou no grupo dia da ceia porque eu vou tomar a ceia e se torna um ritual. Precisa ter cuidado com isso. E perde o seu sentido de sagrado. Aí a gente vai encontrar na Bíblia muitos exemplos. E quando o sagrado foi banalizado, Deus teve que intervir. É isso que Paulo está dizendo em Coríntios. Olha, se você não é capaz de se autoavaliar e de se santificar, de entender o que está acontecendo, se você está banalizando o sacrifício de Jesus, se você não está levando a sério a sua vida cristã, Deus vai julgar você. É o que nós acabamos de ler há pouco. Tem gente dizendo, não, isso é só no Velho Testamento. No Velho Testamento não tem problema. Tem gente afirmando isso na televisão. Mas a palavra de Deus está dizendo, no Novo Testamento, há muita gente sofrendo porque Deus está julgando também. Não significa que todo sofrimento é julgamento de Deus, mas alguns são. Por quê? Porque o temor do Senhor está se esfriando no nosso coração. O sagrado tem sido banalizado e a gente não se santifica, não se autoavalia e não propõe mudanças. Por exemplo, em Daniel capítulo 5, o pessoal não precisa abrir, mas quem está, os facilitadores de célula, se você quiser aproveitar esse texto, é muito legal, com outro depois de Ananias também. Mas o Daniel capítulo 5, até os outros, leiam esse trecho em casa essa semana desse capítulo. É muito legal conhecer essa história. No Velho Testamento, a gente vai encontrar um personagem, um rei chamado Beltsazar. Um relato onde esse homem diz assim, ele estava fazendo uma festa, e chegou um certo momento, ele disse, olha, aqueles cálices bonitos de ouro, né, que estão no tesouro, no templo de Jerusalém, traga esses cálices que vamos fazer uma festa no nosso banquete com eles. E quando eles começam a usar esses cálices, que representava o santíssimo lugar de Deus, mesmo não estando no templo, né, uma mão do Senhor aparece escrevendo o julgamento numa parede. No versículo 25, diz o seguinte, tá ali ó, Mene, Tekel, Parsim. E aí, Beltsazar manda chamar todos os diagnósticos, adivinhos, um monte de gente que tinha condições para interpretar isso aí. E ninguém sabia interpretar. Aí ele lembrou, não, mas tem um cara aí, um tal de Daniel. Chama ele, vem para cá. Aí o Daniel chega e Beltsazar diz assim a Daniel, olha, se você interpretar o que está escrito, eu vou te dar ouro, mais isso, mais aquilo. É bem interessante a história. E você vai ser a terceira pessoa mais importante no meu reino. Daniel disse, fica com você tudo o que você quer me dar. Porque a palavra, o recado aqui é sério. Isso aqui é coisa séria. Ele disse, Deus já pesou você na sua balança. Você foi achado em falta. E hoje você vai cair do trono. Você vai perder o seu reino. Porque Deus está intervindo. Você sabia tudo que Deus fez com o seu pai. Você viu todos os milagres. Você viu a conversão do seu pai. E você continua com o coração duro e não honrou o sagrado. E Beltsazar morreu no mesmo dia. A gente vai encontrar isso no Novo Testamento. A mesma coisa acontece com Ananias e Safira. Vocês conhecem a história, vocês lembram disso, né? Gente, o problema não era a grana da oferta. E a maior parte de nós pensa isso, né? Que a grana da oferta, né? Desviar uma parte. Mas o problema é mais profundo, o problema era
não discernir o que é sagrado, o que é consagrado ao Senhor. O que a Bíblia está ensinando para mim e para você é que não tem como crescer espiritualmente se de tempos em tempos a gente não parar para discernir a nossa própria vida em relação ao Deus Todo-Poderoso. Hoje, quando a gente vai celebrar a ceia do Senhor, daqui a alguns minutos, o Senhor nos convoca a buscar essa limpeza, esta santa reflexão, uma mudança de vida, confissão dos pecados, a busca de que está escondido aos seus olhos, mas está claro diante de Deus. O que Deus espera é que você possa olhar para você e dizer: Senhor, me revela o que eu preciso limpar. Tem algumas coisas que Deus não vai revelar. Sabe por quê? Porque elas estão muito claras para você e você sabe. E não espera que Deus vá falar de novo, porque Ele está esperando de você uma mudança diante dessa circunstância. Senhor, me revela o que eu preciso restaurar. Senhor, me revela o que eu preciso largar, o que eu preciso mudar, o que eu preciso jogar fora, o que não traz alegria ao teu coração. Porque Deus quer continuar fazendo coisas grandes em nossas vidas, não é só naquele tempo. Mas não dá para Ele fazer enquanto a gente brinca de ser cristão. A gente vive uma época muito estranha, onde o número de cristãos cresce na nossa nação e essa nação não muda nem uma vírgula. Porque essa nação não muda nada. É porque muitos de nós estamos vivendo um cristianismo banal, sem valor, sem importância. Vira um ritual, um costume. Alguns, tipo assim, uma vez por mês do grupo, o dia da ceia, dia especial. O resto, não tem mudanças, não tem abandono de pecados. A palavra de Deus diz: aquele que não mente, continua mentindo. Aquele que rouba, continua roubando. É isso que ela diz? Não, não é isso. Aquele que mente, não minta mais. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que namora, não transe antes do casamento. A Bíblia diz isso, mas a gente não vê isso na prática. E nós queremos ver milagres no nosso meio. E Deus quer fazer. Mas com que tipo de vida? É isso que a Bíblia diz. É mudança de vida. Porque a gente não é capaz de discernir o sagrado. E quando a gente não discerne o sagrado, Deus vai ter que colocar a mão e pesar a mão. Por quê? Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. E porque Ele é santo, Ele não pode se deixar banalizar. Daqui a alguns minutos a gente vai pegar o pão e o vinho. É só pão, é só vinho, mais especificamente suco. O Senhor convida a todos aqueles que já teve uma experiência com Ele de vida, de salvação, de entrega, de batismo, de compromisso a participar desse memorial. Mas Ele convida que antes da gente participar, a gente olhe para dentro de nós. Não é vontade de Deus que você deixe de tomar a ceia porque você está em pecado. Eu acho que isso aí é arrogância, é orgulho, soberba, né? Mas o que Deus espera é que antes de tomar a ceia, você deixe o pecado. Se comprometa com Ele. Confesse isso para Ele. Isso é compromisso. Isso é fazer uma aliança com Ele. Tem outra palavra que eu queria usar, agora esqueci. Isso é um propósito. Não adianta dizer, não vou tomar a ceia porque estou em pecado. Não.
Deus está dizendo assim na sua palavra: porque eu morri na cruz por você, e sou disposto a perdoar os seus pecados e derramar o poder do meu Espírito sobre a vida, sobre a tua vida, mas larga o que está errado e vem comigo. Por isso a palavra santificai-vos. Santificai-vos. Antes de participarmos da ceia, eu queria pedir ao Espírito Santo que começasse a revelar para a gente o que está no coração, o que existe na nossa carne, o que existe nas nossas práticas de vida, que Ele quer que a gente tire fora, que a gente limpe. Eu quero pedir ao Espírito Santo que, enquanto nós estamos buscando a face de Deus, a face dele, que ele comece a se revelar ao teu coração. Não se preocupe se nessa hora Deus começar a falar com você, começar a quebrantar o seu coração. Porque a palavra de Deus diz assim: de maneira nenhuma ele despreza aos quebrantados, aos contritos, aos humildes de coração. Agora, se o teu coração, ouça bem isso, não for capaz de enxergar nada, toma cuidado. Porque a palavra de Deus diz assim, que Deus resiste a quem? Aos soberbos. Quem não consegue enxergar a grandeza da santidade de Deus em relação à sua própria vida, está cheio de soberba dentro do seu coração. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e praticasse o que está aqui na Bíblia, o que nós vimos, e orasse a Deus nesse instante. Peça a Deus, Senhor, o que o Senhor está vendo em mim? O que o Senhor precisa ser melhorado, ser consertado no meu coração, na minha vida? O que o Senhor está vendo em mim que entristece o coração do Pai? O que o Senhor está vendo na minha casa, nos meus relacionamentos que precisa ser mudado? Comece a pedir a Deus que Ele revele para você. E conforme que o Espírito de Deus começar a revelar, Ele vai pedir para você tomar atitude. Não é apenas uma confissão, tomar uma atitude. Algumas vezes essas atitudes não são fáceis. Você vai tremer, você vai mexer, porque isso vai mexer com a tua alma. Mas o Senhor espera que você possa entender que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Ele pode perdoar o teu pecado, Ele pode transformar a tua vida, mas Ele quer te ajudar a mudar essa história, porque se ficar tudo igual, não valeu nada. À medida que o Espírito Santo vai lembrando para você, comece a confessar. Fala para o Senhor: Senhor, eu reconheço que isso aqui não está bem, essa área da minha vida, aquela. Esta é a hora de confissão, quebrantamento. Santificai-vos. Santificai-vos. O Senhor quer fazer grandes coisas na tua vida. Senhor Jesus, vem sobre nós. E aquilo que homem nenhum pode fazer, faz o Senhor. Quebranta. Aquilo que homem nenhum pode fazer, convence. Aquilo que homem nenhum pode fazer, limpa. Restaura. Restaura, Senhor, que está quebrado no coração de cada um aqui presente. Restaura relacionamentos, restaura a comunhão com o Pai. Que o poder da intermediação de Jesus se revele na vida de cada um através da intervenção do Espírito Santo. Escuta, Senhor, a nossa oração e santifica-nos na Tua palavra, que é a verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém?